Você já percebeu como o tempo parece passar mais rápido depois dos 50 anos? Eu sempre falo aqui no canal sobre as coisas boas que a maturidade trouxe para minha vida. E realmente, trouxe muitas. Mas existem algumas coisas nessa fase que não são tão fáceis assim da gente lidar. Hoje eu quero compartilhar com você 7 delas. E já vou adiantando, a última, para mim, é de longe a mais difícil de lidar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, dá o seu like, porque aqui a gente fala de vida prática. Bom, e bora pro vídeo. Envelhecer é um privilégio, eu acredito muito nisso. Mas também é uma fase que traz mudanças, preocupações e desafios que a gente não imaginava quando era mais jovem. Então, vamos conversar sobre algumas delas hoje? E a primeira coisa que é muito difícil depois dos 50 anos é a gente perceber hoje que o tempo ficou muito mais precioso. A gente passa a valorizar mais o tempo, porque a gente sabe que, sei lá, faltam aí 20% de vida, 30% de vida. Então, aquele maior tempo que a gente tinha já passou. Hoje, a gente tem que dar muito mais valor a esse tempo que nos resta. Sei lá, a gente tem 56, 60 anos, então a gente não sabe se vai viver até os 70, se vai viver até os 80, não é mesmo? Então, a partir disso, eu comecei a entender que eu precisava priorizar os meus sonhos, que eu precisava priorizar as coisas que eu tinha planejado e que ainda dava tempo de fazer. Porque eu sei que muitas das vezes a gente sabe que talvez sonhos antigos, projetos antigos que eu tinha lá nos 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, eu sei que muitos deles eu não vou mais conseguir realizar. Porque o tempo passou, porque eram outros tempos, os sonhos também vão mudando, as coisas vão mudando ao nosso redor e a gente tem que se adaptando com isso. Graças a Deus que o ser humano, ele é adaptável e a gente tem que se forçar também a ser mais adaptável para a gente conseguir viver com mais leveza aqui também, né? Senão fica muito pesado as coisas. Mas enfim, eu comecei a priorizar o meu tempo. Por isso que hoje eu estou buscando realizar aquilo que ainda dá tempo, que ainda eu tenho vontade de fazer, que ainda eu possa fazer. Mas é difícil, sabe? E a gente tem que pensar muito no tempo que nos resta e buscar fazer aquilo que realmente hoje nos agrada, que realmente hoje faça sentido pra gente. Senão, de que adianta, não é mesmo? A gente tem que pensar no tempo que nos resta, com mais carinho, com mais amor e com mais acolhimento. E entender e nos perdoar pelas coisas que a gente não conseguiu. A gente chegou aqui e fez o melhor que a gente pôde, com o que a gente tinha. E a partir de agora, a gente vai realmente escolher o que mais faz sentido para essa fase da nossa vida. É isso que eu busco hoje e é isso que eu posso passar para você. Entender que agora o nosso tempo é muito precioso e a gente não pode perder com bobagens, com ressentimentos, com mágoas, com falsas esperanças. Enfim. O segundo é entender que as mudanças na nossa aparência aconteceram. E por mais que hoje existam milhares e milhares de procedimentos estéticos, não resolve. Não resolve tudo. Muita gente, elas podem
fazer, né, cirurgias plásticas, sei lá, botox e tantas outras coisas. Mas a gente vê as mãos da gente enrugando, as manchas, né? Eu mesmo tenho manchas de idade, não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Ó, eu tenho manchas de idade. A flacidez vem, não tem o que fazer, vem. O cabelo afina, a pele fica muito mais fina. Minha pele hoje é muito mais fina, muito fininha. Sempre foi. As unhas ficam mais quebradiças, por mais que a gente faça reposição hormonal, por mais que a gente tome um monte de vitamina, aparece. E às vezes dá uma tristeza, né? Você não tem mais aquele tônus muscular, não tem mais aquela, né, vitalidade toda. Por mais que as pessoas digam assim, mas a idade está na cabeça. Eu concordo, sim. A idade está na cabeça. A gente pode fazer aí com 50, com 60, o que a gente bem quiser. Mas tem coisas que por mais que a gente tenta fugir, por mais que a gente não queira aceitar, existe. Depois dos 30 anos a gente começa a ver. Começa a ver as pequenas rugas, as pequenas manchas, as flacidez e tantas outras coisas. E aí quando a gente chega nos 50, 60 anos, a gente vê que não tem como voltar atrás. Por mais que você tenha dinheiro, por mais que você faça. A nossa aparência vai mudar. As pessoas vão olhar pra gente e vão falar, dona, né? O primeiro assim choque de realidade, eu acredito bastante, que é quando as pessoas começam a te chamar de tia, de tio, começam a te chamar de dona. Até então você é uma moça. Moça, as pessoas te chamam pelo nome. Quando você já tem mais de 50, as pessoas já colocam dona na frente. Né? Eu sei que é uma coisa de respeito, tudo, mas a gente vai ali internalizando que a idade chegou pra gente. E as pessoas já enxergam a gente assim. Né? Independente, você pode fazer 200 mil plásticas aí, que as pessoas vão olhar para você e vão te chamar de dona e vai colocar esse dona aí na frente, tá? Alterações na nossa saúde. Aí já começa o tal da diabetes, pressão alta, colesterol, triglicerídeos e não sei mais o que, e mais não sei mais o que. Aí o metabolismo muda. Normalmente a gente começa a ficar com a barriga maior, as mulheres principalmente, os homens também, né? Mas eu tô falando assim mais para as mulheres hoje. A gente começa a ver que a menopausa ela causa várias coisas nas mulheres e até você encontrar um bom médico que realmente te ajude. Infelizmente, hoje aqui no Brasil, tá bem complicado de você achar um médico que realmente vai te ajudar. Nem tendo plano de saúde. Eu falo para você que eu sofri pra caramba com a menopausa, porque eu fiz uma esterectomia muito cedo, com 30 e poucos anos, eu laqueei com 23, aí fiz uma esterectomia total com 30 e pouquinhos anos. Então, a menopausa ela veio muito cedo para mim. E demorou muito para os médicos aceitarem ou, sei lá, achar um diagnóstico correto para mim de hormônio. Então a maioria achava que eu era muito nova, ignorava, falava que era até psicológico eu recebi esse diagnóstico. E faz pouco tempo agora que eu encontrei mesmo um médico que me ajudou nessa parte da menopausa. Então eu falo para você, aqui no Brasil tá bem complicado a gente achar um médico que realmente estude o nosso caso como individual. Quando a pessoa acha, logo de primeira, coloque as mãos para o céu. Porque não é fácil. E se você ainda não foi buscar, você já está sentindo aí com 40 e poucos anos, está sentindo calor, está sentindo muita irritação, vá buscar um médico. Não espere muito tempo, porque quanto mais a gente espera, é pior. É pior porque a gente vai ter só um sofrimento a mais. Então, assim, às vezes você fica 10 anos sofrendo, sendo que você já podia estar tratando isso e ter uma qualidade de vida melhor.
Eu sei que tem muitas mulheres que com 45, 40 e poucos anos já começa a dar os primeiros sinais de sintomas. E aí fala, não, mas eu sou muito nova, eu não estou na menopausa. Ou às vezes a pessoa não quer admitir que ela chegou, né, nessa fase. Porque ela na cabeça dela, ela é jovem, então se ela for procurar um médico e falar desse assunto, ela vai assumir que a idade chegou. Mas se eu puder te dar uma dica, vá, procure ajuda, porque é possível, tem muitos médicos bons. E se você não conseguir no primeiro, vá para o segundo, vá para o terceiro, peça uma dosagem de hormônio ali, porque às vezes o médico só faz exame de sangue, aí ele normal, um hemograma, e não vai descobrir. Ele precisa pedir a dosagem de hormônio, né? Mas esse vídeo está indo para menopausa e não é sobre isso. Mas, ó, uma dica, vá procurar ajuda se você já está sentindo esses sintomas, tá? Que é irritação, calorão, parece que a gente fica bipolar. Tem dias que a gente acorda super bem, tem dias que a gente acorda querendo brigar com o mundo. Então, às vezes, já pode ser o seu sintoma aí de uma pré-menopausa, tá bom? Vamos lá. A diminuição da vontade de sair e socializar. Sim, a gente começa a medir muito quando você tem que sair de casa, você tem que socializar com as pessoas, você tem que fazer sala para quem você não tem muita intimidade, você tem que ficar conversando ali com pessoas que você vê que não soma nada na sua vida, porque a gente vai ficando mais seletivo. Quando a minha mãe ainda era viva e minha mãe começava a ter algumas coisas, uma seleção aí com a parte alimentar ou às vezes com pessoas, ela falava, isso daí é muito chato, não sei o quê. Eu falava, minha mãe tá ficando chata, tá ficando velha, tá ficando muito chata. Gente, não é, não é. É porque com a idade, depois dos 50 anos, 60 anos, essa seleção ela vem natural. É natural, não é porque a gente quer. É porque você simplesmente parece que acontece alguma coisa aqui dentro que você meio que não aceita mais algumas coisas. E pessoas, e lugares, e situações que a gente vai, parece que não tolerando mais. Infelizmente. Eu sei que às vezes a gente pode falar, mas a minha mãe tá ficando muito chata, a minha avó, nossa, tá insuportável. Eu sei que tem idosos que passam ali passam do limite, mas eu não me considero ainda uma pessoa idosa. Eu sei que você ter 50 e poucos anos não quer dizer que você é idosa, mas quer dizer que você está muito pertinho já. Você está com o pé ali já na terceira idade. Então, por isso que eu falo, tem muitas coisas que vão mudando e é independente da gente querer ou não. A gente vai ficando assim e é uma coisa natural. É claro, a gente tem que se perceber e também se ajudar um pouco, mas é isso, sabe? Tem certas coisas que a gente não vai mais querer, que a gente não vai mais gostar, que a gente vai dizer não. E às vezes a gente fala sim para algumas situações, porque não tem como mesmo você dizer não, mas se essa pessoa por acaso desmarcar, a gente vai dar graças a Deus. Recuperação física mais lenta. Sim, a nossa saúde não é mais a mesma. Por mais que eu sei que tem muita gente hoje que se cuida pra caramba, cuida da alimentação, faz exercícios físicos, mas a gente sabe que muitas coisas que acontecem com a gente, se a gente faz uma cirurgia, ou se a gente pega uma gripe, ou se a gente toma aí uma bebida, gente do céu, parece que você fica aí um tempão, parece que você tá com uma doença mesmo, às vezes, muitas vezes, você fica até de cama, com uma gripe, com resfriado, coisas que antes parecia simples, hoje não.
Se você faz, por exemplo, limpa uma casa. Eu, como tenho fibromialgia, quando eu tenho que limpar a casa mesmo, quando eu tenho que fazer muitas coisas, ó, uns 2, 3 dias para recuperar. Então, a gente demora muito mais para recuperar de coisas que antes era super simples. Antes, por exemplo, eu podia fazer faxina, minha casa era enorme, lavar, limpar, e eu gostava muito disso. Só que, se eu tivesse alguma dorzinha, eu tomava ali um Dorflex, uma coisinha assim, pronto, no outro dia estava ótima. Hoje é totalmente diferente. Meu corpo não reage. Não adianta tomar esses remedinhos. Aliás, eu nem tomo porque para mim nem adianta. Então eu falo para você, o nosso corpo ele reage totalmente diferente hoje com as doenças, com as dificuldades, com o trabalho físico mesmo, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado nisso. A gente não pode mais cair, a gente não pode mais ficar subindo. A gente tem que tomar muito mais cuidado com tudo. A preocupação com a situação financeira na velhice. Isso é uma coisa que me pega, tá? E eu falo hoje, eu tenho vários vídeos aqui no canal para a gente tomar bastante cuidado, para a gente se preparar e não deixar a nossa situação financeira na mão dos outros e não também nos deixarmos ficar aí, de repente, dependente completamente de uma aposentadoria, de um salário mínimo, ou de ficar dependendo de filhos, parentes. A gente tem que pensar, principalmente agora, depois dos 50. Se você ainda não pensou na sua vida financeira aí na velhice, comece a pensar, comece a se preparar o mais rápido possível. A gente não pode ficar dependente totalmente dos outros. Ah, os outros são meus filhos aí que se virem. Não é bem assim, gente. Não é bem assim. Hoje eu estava conversando de manhã com meu filho e ele falou: mãe, essa minha geração tá muito difícil de ter as coisas. Tá muito difícil de comprar uma casa, tá muito difícil de ter alguma coisa. E ó, que eles ainda têm a família deles, né? Geralmente tem a família deles também para cuidar, tem as demandas deles para cuidar. E a gente não pode ser mais uma demanda para os nossos filhos. Eu acredito que se a gente quer o melhor para os nossos filhos, se a gente ama realmente os nossos filhos, a gente tem que pensar em não jogar esse peso em cima deles. Porque não sei se eles vão aguentar. Do jeito que hoje as coisas estão caminhando, se a gente for olhar bem hoje a situação do nosso país, a situação do mundo, essas guerras todas, eu estou falando uma coisa bem abrangente aqui, mas a gente tem que pensar mais do que antes. Hoje, as crianças não são mais acostumadas a lidarem com pessoas da terceira idade. Eu vejo na casa de repouso, porque para quem não sabe, minha família, a gente tem casa de repouso. Eu vejo na casa de repouso, às vezes, um neto ter medo do avô, ter medo da avó. Eles choram, crianças pequenas, às vezes como que fala? Bisnetos, né? Eles têm medo, eles choram. Por quê? Porque eles não têm mais contato com pessoas idosas. Eles têm medo. Por que que eles têm medo? Têm medo da aparência, às vezes, do idoso. É triste isso? É triste, gente, mas é realidade. Por quê? Porque não tem. Uma criança hoje, ela vai para a creche, para a escolinha com 1 ano, 2 aninhos. Então ela não fica em casa, não tem mais aquele negócio, né, de você ter ali a família, aí ter os avós, até os bisavós, tudo na mesma casa, vivendo. Essa dinâmica mudou e mudou bastante e vai mudar muito mais daqui para frente. Então é da gente pensar e analisar. Ah, mas eu cuidei do meu pai, cuidei da minha avó, ah, meus pais cuidam. Gente, o tempo passou, as coisas mudaram. A gente não sabe se os nossos netos vão cuidar da gente.
Se os nossos filhos vão cuidar da gente, a gente não sabe. De verdade. A gente não pode ficar nessa ilusão de achar que, né? Eu acredito de verdade. Eu tô até me prolongando aqui, mas é porque eu quero muito que você abra também o olho, que você comece a se perceber e comece a se preparar. E não deixar esse peso para cima dos seus filhos. Ah, porque você fez, quer dizer que seu filho vai fazer? Não sei. Porque de repente os netos cuidaram lá atrás, os avós, os netos vão cuidar hoje? Não sei, não sei. Porque o que eu vejo na casa de repouso não é bem assim. E eu não estou falando mal de ninguém, de nenhum filho, nem né, da casa de repouso, porque eles cuidam muito bem. Mas eu estou dizendo que esses que estão cuidando é da minha geração. São pessoas ali que têm 50, 60, filhos, que têm 50, 60, até 70 anos aí. Filhos. Então, é de outra geração, de outras, né? Dos anos 70, dos anos 60, dos anos 50. Eu não sei se essa geração aí dos anos 2000, dos anos, sei lá, 2020 aí vão ter esse mesmo cuidado. Não é, às vezes não é nem porque eles querem, é porque as coisas mudaram. Os filhos, os netos futuros não vão ter nem uma culpa em colocar os pais ou os avós no asilo. Não vão, porque eles estão vindo já com outra cabeça, totalmente diferente. E eles não têm mais esse contato todo com pessoas da terceira idade. Não tem. É difícil. Eu sei que, claro, gente, cada família é uma família. Eu sei que muita gente vai dizer, ah, mas aqui na minha família todo mundo se ama, a gente tem o avô, o bisavô, o tataravô, tudo junto e é tudo uma dinâmica legal. Só que isso não é regra, gente. A maioria não é isso que acontece mais no mundo, viu? Principalmente aqui no nosso país. Eu me prolonguei muito, desculpa, porque às vezes eu começo a falar, né, e é tanto assunto, né, que a gente acaba falando demais. Mas vamos para o que eu acho que de todos esses é o mais complicado para quem já tem mais de 50 anos, que é começar a ver os nossos entes queridos irem embora. Sim, a gente vê a nossa mãe, o nosso pai, eu mesmo já perdi alguns irmãos, né? O meu irmão mais velho já se foi, a minha irmã mais velha também já se foram. Então os dois já se foram. Hoje eles estariam aí, sei lá, com 60 e poucos anos aí, eles não teriam 70 ainda, teriam uns 65, sei lá. 60 e poucos anos, eu acredito, 68. Então, a gente começa a ver a nossa família ir embora. Mas o baque maior não é nem quando a gente perde os nossos pais. É quando a gente começa a perder os nossos irmãos. E aí a gente fala, meu Deus, é isso, né? A família começa a ir embora. Você perde sobrinhos, eu já perdi vários sobrinhos. Você perde tios, tias, seus avós, né? Que eu já perdi meus avós, já perdi meus pais, como eu já disse, já perdi irmãos. Então eu acho que essa é uma das piores, porque a gente vê também as outras pessoas ao nosso redor envelhecendo, né? Os nossos familiares, amigos também. A gente vê adoecendo, às vezes com doenças aí terríveis, que tem aquele processo doloroso, né? A gente vê, sei lá, tantas coisas e a gente fala, meu Deus, é isso, é o ciclo da vida. Mas, gente, de verdade, é muito engraçado a nossa vida, né? Nós não estamos preparados para perder ninguém. É muito interessante isso. Por mais que a gente saiba que a gente veio aqui e que a gente vai, né? Infelizmente a gente vai embora, a gente mesmo assim não está preparado. A gente não se prepara para isso. E o pior,
A gente não sabe qual é o momento certo, quando que vai ser. Então a gente tá ali no monte dos nossos planos, na nossa vida e naquela, né? E de repente parece que um sai daqui, o outro vai saindo ali, simplesmente vai embora. E aí fica a tristeza, fica o vazio, fica também a reflexão, né? Muitas vezes a gente fica ali, meu Deus, parece a vida é um sopro e naquele momento ali a gente fica todo ali emocionado com aquilo. Mas você já viu que a gente sai ali, os dias vão passando, a vida vai seguindo e a gente vai ficando ali só somente mesmo com a saudade, as lembranças do que foi, às vezes até com alguns arrependimentos, né? Depende da pessoa, depende do que aconteceu. Mas eu acredito que essa realmente é o mais difícil de você ter mais de 50 anos. É você começar a perder os seus familiares, as pessoas que você ama. Muita gente perde o cônjuge, começa a perder até filhos, né? Então são dores aí, sofrimentos que vão. Às vezes a pessoa fala, ah, mas fulano é muito duro, fulano é isso, fulano é aquilo. A gente julga muito, né, as pessoas, mas cada um lida com a sua dor da sua maneira. Não tem como, não tem o que fazer. Cada um lida da sua maneira. Eu tenho uma irmã que ela perdeu o filho, ela perdeu o neto, até o neto que ela criou, ela já perdeu, acho que 2 netos. E eu fico olhando aquela minha irmã, 2 não, 3 netos, para dizer a verdade. Eu fico olhando aquela minha irmã e vejo a garra que ela tem, né? E eu admiro demais, porque mesmo assim ela tem uma força de viver que é impressionante. É uma coisa assim que às vezes eu falo, meu Deus, ela tem que ser estudada, porque ela tem muita garra, porque não é fácil você acontecer essas coisas todas na vida e você conseguir ter uma garra, ter uma vontade de viver, sabe? Ter uma alegria na vida e continuar. Eu acho que isso é uma coisa assim que eu acho muito impressionante, né? Não estou dizendo que a gente tem um luto ali e a gente também se acabar junto, que eu sei que é difícil, mas eu admiro muito as pessoas que conseguem ali sair daquilo ali e tirar dali alguma coisa boa, sabe? Por mais difícil que seja, a pessoa consegue falar, não, isso aconteceu, mas eu parece que veio talvez para me melhorar em algum ponto e achar daquele sofrimento uma forma de recomeçar a vida. Eu acho isso realmente muito, muito, muito assim, se admirar mesmo, né? Porque eu sei que não é fácil. Eu convivo, né, com as pessoas assim que já perderam pessoas assim muito próximas. Eu também já perdi pessoas muito próximas, né? E eu sei que não é fácil a gente continuar, né? A gente perde pessoas muito queridas e dá mesmo uma tristeza na gente, é muito difícil da gente lidar com isso, porque que nem eu falei, a gente não está preparado. Mas é isso, gente. Eu trouxe essas 7 coisas aí que são muito difíceis depois dos 50 e me diga aqui nos comentários qual dessas para você também é difícil, que eu vou gostar muito de ler ali a sua resposta, tá bom? Eu fico por aqui, um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.